Toda essa guerra começou por um mal entendido e quando descobriram o erro já era tarde demais pra parar. A segunda temporada de Casa do Dragão, ela terminou com os dois lados prontos pra se destruir, cara. Mas a pergunta é, você se lembra como foi que a gente chegou até aqui? Fala, maratonistas, eu sou o Iago e antes do lançamento da terceira temporada, vamos relembrar quais são os detalhezinhos que precisam ficar frescos na sua cabeça? Então vem comigo. A gente viu que no final da primeira temporada, Aemond e Vhagar acabam matando Luke, filho de Rhaenyra. E isso vai ser meio que o que vai nortear aí o tom da segunda temporada. Quando Rhaenyra ela descobre no início da segunda temporada que seu filho Luke ele foi morto, ela meio que vai entrar no estado de luto profundo e a desgraçada não vai fazer absolutamente nada. É aquele início de temporada que Rhaenyra decide abraçar sua depressão, entra no quartinho, faz assim, ó, aliados, eu vou me recolher aqui pro meu luto, vocês que se resolvam. Só que é óbvio que os pretos, eles não podem ficar parados esperando Rhaenyra ela botar o cropped e reagir. Então, o que é que acontece? Jace, que é o outro filho dela, decide arquitetar junto com Corlys Velaryon algumas medidas políticas aí. Jace vai pro norte para poder tentar meio que uma aliança com os Stark e Corlys Velaryon, ele decide usar sua frota marítima para poder fazer um bloqueio para impedir que suprimentos eles cheguem a Porto Real. E a gente sabe que uma galera com fome é igual a capivara raivosa. Vão se revoltar contra o governo atual. Até que, meu amigo, finalmente essa mulher bota o cropped, ela reage e ela diz, mataram meu filho, eu quero vingança. E ela faz o quê? Daemon, chega aqui, deixa eu lhe falar uma coisa, mataram Luke. Eu quero vingança. Eu quero que matem Aemond, a pessoa que foi responsável por matar meu filho. Então ele contrata dois mercenários chamados de Sangue e Queijo. E aí, velho, na hora que ele tá meio que passando as instruções, ele diz, ó, mate Aemond. Sabe quem é Aemond? Aquele loirinho com o nariz empinado, se acha? Ele não tem um olho, inclusive, tem um tapa-olho. Pois é, eu quero que vocês matem ele. Mas se por um acaso não der pra matar ele, mata o filho do rei. Mata o filho de Aegon. Porque se você matar o filho do rei, é o próximo na linha, então meio que vai bagunçar a linha de sucessão aí. Sangue e Queijo invadem o castelo e, obviamente, que eles não vão encontrar a Aemond lá no castelo. E aí, a primeira pessoa que eles encontram Targaryen, a loira, é quem? Helena. Eles fazem ela de refém e aí pergunta no quarto, quem é quem aqui? Me diz aqui quem é o filho, quem é o filho? Porque Helena tem dois filhos com Aegon, que são gêmeos, só que é um menino e uma menina. E olhando assim, você meio que não sabe quem é menino e quem é menina. Ela acaba, sem pestanejar muito, ela aponta e diz quem é a pobre da criança, ele que é o menino. Então, Jaehaerys ele vai e te arrasta, meu amigo. Nessa confusão toda, tem uma gritaria, o pessoal do castelo encontra e corre. Um deles vai preso e aí é executado e o outro acaba fugindo. Só que aí é óbvio, né, meu amigo, isso não pode ficar impune. E aí a gente tem os dois lados da moeda. A gente tem Otto Hightower, que é o avô e também a mão do rei, e a gente tem o próprio Aegon Targaryen, que é uma pessoa fraca de cabeça, mas que é altamente impossível. Então Otto, ele preza mais pela diplomacia. O que é que ele decide fazer? Ele decide pegar o corpo de Jaehaerys e fazer meio que um funeral passando pela rua, ou seja, eles exibem o corpo da criança para a população toda ver. Porque a ideia de Otto é o quê? Eu vou mostrar o que foi que Rhaenyra fez, quer dizer, uma mulher que quer ser rainha tá disposta a matar crianças. É esse tipo de rainha que vocês querem? Então ele faz esse cortejo aí para as pessoas ficarem putaças da vida com Rhaenyra. E funciona, tá? Só que por mais que isso tenha funcionado, essa diplomacia de Otto tenha funcionado de forma política, Aegon ele tá puto da vida, porque o filho dele morreu. Ele quer tacar o fogo no Kengarau, ele quer ver a galera virando churrasco. Então ele chega pra Otto e diz, ó, isso que você tá fazendo pra mim não tá funcionando. Aí Otto começa a chamar ele de moleque, de imaturo, de que ele não sabe, de que não sei o que e tal. Então o que Aegon faz? Ah, sua puta, você não tá gostando não? Então me devolva seu broche, pode ir embora, que eu não quero mais você não presta. E passe o seu broche de mão do rei pra Criston Cole, porque a partir de agora, Criston Cole que vai ser a mão do rei. Só que esse racha não acontece só dentro dos verdes não, tá? Tá tendo problema nos pretos também, porque a notícia chega em Pedra do Dragão de que Jaehaerys Targaryen, filho de Aegon Targaryen, morreu. E aí Rhaenyra, ela não demora muito pra juntar um mais um, e aí começa uma verdadeira discussão, uma verdadeira DR. O que é que Daemon faz como bom homem? Ele diz, ó, então sabe de uma, eu vou pra Harrenhal pra poder ver se eu consigo novos aliados. E aí ele utiliza essa viagem pra Harrenhal como uma desculpa pra conseguir aliados, mas também pra poder se distanciar de Rhaenyra. Então ele vai pra Harrenhal com essa coisa aí meio conturbada da aliança dele com Rhaenyra. Só que aí é óbvio que enquanto tá tendo racha entre os pretos e os verdes internos, Criston Cole, que agora é a nova mão do rei, ele decide bolar um plano que é um plano interessante, é inteligente, até pra Criston Cole, eu achei bem inteligente, tá? Ele decide utilizar Aeric, que é um soldado que tem a sua lealdade aos verdes, pra que Aeric se infiltre dentro de Pedra do Dragão, pra que ele fique próximo a Rhaenyra. E meu amigo, não é que esse plano quase funciona? Obviamente que Rhaenyra ficou em pânico com essa infiltração, né? Então o que é que ela decide fazer? Ela decide mandar os 3 filhos dela para o vale, para poder lá no vale eles ficarem protegidos e também para poder fazer já uma parceria ali com o Vale para poder o Vale jurar lealdade aos pretos. Rhaena, que é filha de Daemon, ela também vai com essas 3 crianças para poder
poder se assegurar de que as coisas vão estar acontecendo corretamente no vale. Só que não acabou, tá? Porque tem uma organização no meio da série que é interessante, porque Rhaenys, que é uma aliada de Rhaenyra, chega pra ela e diz: minha filha, olha o que tá acontecendo, criança morreu, tá tendo uma briga desnecessária, você e Alicent, quando eram jovens, eram muito amigas, eu acho que vocês podem sentar pra conversar, entendeu? Então por que vocês não sentam e conversam pra poder tentar uma trégua? E aí eu acho que acontece uma das coisas mais ridículas dessa temporada, que é o quê? Rhaenyra, ela decide ir pra Porto Real, fantasiada de freira, pra poder conversar com Alicent. E aí nessa conversa, Alicent acaba descobrindo que ela entendeu errado, que o que Viserys tinha falado no leito de morte sobre um tal de Aegon é o rei, não era Aegon, filho de Viserys com Alicent, era Aegon o Conquistador. Ele tava meio que alucinando ali, falando sobre a Canção de Fogo e Gelo. Então, nessa conversa com Rhaenyra, Alicent percebe que, na verdade, ela entendeu tudo errado, que essa briga entre pretos e verdes foi por conta de um grande mal-entendido. Só que aí, o tempo já passou, né, minha querida? Gente já morreu, atitudes já foram tomadas, então não teria como suspender a guerra. E enquanto tudo isso está acontecendo, Daemon tá onde? Em Harrenhal, vulgo Caps de Westeros. E aí vamos entrar em um dos arcos mais insuportáveis da segunda temporada. Só que aí, meu parceiro, enquanto uns estão viajando na maionese, outros estão tentando resolver a guerra, Criston Cole, ele tá focado em fazer com que os verdes ganhem. Então o que é que ele faz? Ele começa a, por terra, conquistar todos os aliados dos pretos. E ele tá marchando em direção a Porto das Gralhas, que é um ponto muito importante para os pretos. E ele sabe que a galera dos pretos está sabendo que essa conquista tá acontecendo por terra. Então o que é que ele faz? Cara, eu tô conquistando tudo isso aqui e eles estão vendo que eles estão perdendo território e perdendo aliados. Como o Porto das Gralhas é um ponto importante, provavelmente Rhaenyra vai vir com o dragão para poder tentar manter o Porto das Gralhas no controle dela. E aí ele fala o quê? Aemond, presta atenção, meu querido. A gente vai para Porto das Gralhas para poder conquistar. Eu vou com o exército na frente para poder tocar o terror. Você fica escondidinho com Veiga esperando o sinal. Quando você vê um dragão voando, você pega para poder matar Rhaenyra no ar mesmo e a gente vencer essa guerra antes mesmo dela ter começado. Só que dois problemas vão estar aí em jogo nesse plano de Criston Cole. O primeiro é que quem aparece não é Rhaenyra, quem aparece é Rhaenys montada em Meleys. Rhaenys, ela é uma boa batalhadora, ela é uma boa montadora de dragão e Meleys também é bem experiente em combate aéreo. Mas a outra coisa é que, sem convite nenhum, quem aparece montado em seu dragão bêbado, ninguém menos do que Aegon Targaryen. Sim, o rei, porque ele ficou bolado de ter ficado sozinho em Porto Real. E aí, meu amigo, vai começar um verdadeiro homenagem a Troar no céu de 3 dragões. Vai começar uma briga frenética desses 3 dragões. E aí, durante essa briga, tem um momento que Meleys e o dragão de Aegon, eles estão lutando no ar, então eles estão meio que entrelaçados. E aí, Aemond vê uma chance clara de matar 2 coelhos, 2 dragões com a cajadada só. Ele solta um Dracarys, meu amigo, pra poder pegar em Rhaenys e em Aegon. Ele faz isso de propósito, a gente sabe que ele fez de propósito. Só que na hora que o fogo vem, Rhaenys consegue desviar com Meleys e o Dracarys de Veiga pega todo em Aegon. E aí Aegon e seu dragão caem, parecendo uma jaca podre. A briga continua, só que Veiga, velho, Veiga é o terror da NSS, é aquela velha que não se aposenta nunca. E aí o que acontece? Veiga consegue matar Meleys em uma das cenas mais tristes da segunda temporada. E aí a gente acaba perdendo tanto Meleys quanto Rhaenys. Só que Aemond, não contente em ter destruído uma das 2 personagens que a gente mais gosta dessa série, ele desce no ponto onde Aegon caiu e quando ele chega lá, ele vê Aegon todo lascado, todo destruído, todo arrombado, queimado. Ele pega a espada, dando a entender que ele ia finalizar o irmão ali mesmo, só que aí corta e a gente volta pra Porto Real, e em Porto Real a gente vê que Aegon chegou todo queimado, parecendo um vegetal queimado, tá sendo cuidado lá pelos Masters, enquanto que a cabeça de Meleys está desfilando por Porto Real. A ideia de Aemond era de mostrar que os verdes estão tão fortes, mas tão fortes, que eles conseguiram destruir um dragão que era um dragão muito forte. Só que o que acontece? O tiro sai pela culatra. Ver um dragão morto é como se fosse um mau presságio. Obviamente, com toda essa treta que aconteceu em Porto das Gralhas, uma reorganização no poder, tanto pela parte dos pretos como pela parte dos verdes, precisava ser feita. Então vamos começar pelos verdes. O rei Aegon tá queimado, tá inapto para poder reinar, então precisava colocar alguém como sendo um regente ali durante algum tempo. E aí quem é que assume o papel de príncipe regente? Aemond. Então ele agora vai começar a governar no lugar do seu irmão até que Aegon esteja pronto para poder retomar o trono. E aí qual é a primeira coisa que Aemond faz? Mãe,
vai embora. Então ela não faz mais parte do conselho, ela não apita mais nada e ela não consegue articular absolutamente nada. Obviamente que Larys, o Lorde dos Sussurros, ele meio que tenta se aproximar de Aemond para poder Aemond fazer dele a mão do rei. E Aemond percebe a malícia de Larys de longe e ele diz assim: meu amigo, vá tomar naquele lugar e me deixe em paz que você não vai ser mão de rei coisa nenhuma. Aí o que é que Larys faz? Ele decide se juntar a quem? A Aegon. E aí ele ajuda a Aegon a se recuperar, ao mesmo tempo que vai plantando a semente da discórdia, dizendo: você se lembra que foi seu irmão que meteu um Dracarys pra cima de você? Tá lembrado, meu parceiro? Aegon começa a melhorar, mas já com essa semente aí da dúvida. Do lado dos pretos, com a morte de Rhaenys, Rhaenyra tem que recalcular um pouco de rota e ela decide fazer o quê? Ela decide tornar Corlys Velaryon a mão dela, né? E aí ele acaba sendo um grande suporte pra ela nesse momento, que era antes ocupado pelo lugar de Rhaenys. Além disso, lembra que no início da temporada Jace fez uma parceria com os Stark? Pois bem, os Stark estão no norte, eles precisam descer para o sul e eles precisam de livre passagem pela terra. Então o que é que Jace faz? Jace vai até as terras fluviais para poder garantir essa livre passagem. Esse ponto é importante porque vai garantir que os Stark tenham acesso para conseguir formar ali uma frente junto com os pretos. Só que aí Rhaenyra percebe que tá faltando mais um ponto aí no seu plano, que é o quê? A galera de Porto Real tá varada de fome, então ela decide fazer o quê? Ela decide mandar um iFood marítimo. Sim, ela manda várias embarcações carregadas de suprimentos que vão passar pelo bloqueio de Corlys Velaryon porque é algo planejado para que a população tenha acesso à comida. E é óbvio que nesses barcos vai ter a bandeira dos pretos para que a população saiba de que, de fato, quem mandou essa comida foi Rhaenyra, ou seja, ela mesmo sem estar em Porto Real, está pensando na população. Então isso dá uma moral pra ela aí. Então essa jogada política aí, ela funciona muito bem. Só que assim, não adianta ter novos aliados, não adianta ter passagem, não adianta a população estar do seu lado, porque no final das contas, uma coisa que vai contar muito são os dragões. A gente sabe disso. E Rhaenyra, ela tá com uma falta de dragões. Ela tem dragões, mas não tem montadores. Jace dá a ideia pra ela de que sejam chamadas pessoas com sangue valeriano pra tentar montar nos dragões. E aí, meu amigo, vai uma galera de sangue valeriano tentar montar Vermithor, que é um dragão enorme. E Vermithor faz o quê? É Dracarys pra todo lugar. Ele sai fazendo churrasco à torto e à direita. Só que enquanto ela tá nessa busca frenética aí pra encontrar novos montadores, os 7 deuses meus que dão a luz pra ela. Porque Adam, que é filho bastardo de Corlys Velaryon, acaba sendo escolhido por Sea Smoke pra ser o seu montador. E aí isso vira uma chavinha na cabeça dela. Ah, velho, então não precisa ter sangue valeriano puro para poder montar um dragão. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar todos os bastardos Targaryen para poder eles tentarem montar aí o dragão. E Rhaenyra vai ser escolhido por Vermithor para ser o seu montador e Ulf vai domar Silverwing. E assim como no passe de mágica, em apenas um dia, Rhaenyra tem 3 novos montadores. Obviamente que essa notícia aí de novos montadores ela vai chegar voando nos peitos da galera de Porto Real. E isso vai causar o maior rebuliço lá nos verdes. Só que tem um detalhe, meu caro, essa contagem de dragão pode aumentar, porque lembra que eu falei pra vocês lá no início que Rhaenyra mandou os 3 filhos para o vale? Quando Rhaena chega lá no vale, ela acaba descobrindo que tem um dragão selvagem rondando o local. O que é que Rhaena ela decide fazer? Ela manda as 2 crianças sozinha pra Pentos. Vai, meu filho, vai porque eu descobri que tem um dragão aqui, eu vou tentar domar ele. Então, se nessa terceira temporada Rhaena conseguir domar esse dragão selvagem, é mais um dragão pra conta dos pretos. E aí, meu parceiro, que o tabuleiro da terceira temporada ele começa a se desenhar. E agora, com novos montadores, Rhaenyra ela decide fazer 2 invasões. Uma invasão em Porto Real, que é pra poder conseguir o Trono de Ferro, e a outra é em Vila Velha, que é a sede dos Hightower. Ela quer destruir lá pra poder os Hightower não ter chance alguma. Só que antes dela fazer isso, ela precisa de uma pessoa forte ao seu lado, que é ninguém menos do que seu marido /tio, Daemon. Ela decide ir a Harrenhal para poder tentar se acertar com Daemon. Nesse meio caminho, Daemon ele vai entrar num bosque lá, e aí na hora que ele toca em uma árvore, ele tem uma visão que mostra pra ele 3 coisas. A primeira coisa que ele vê é a própria morte, então ele vê que ele vai morrer. A segunda visão que ele tem é a visão de Daenerys sentada nua com 3 dragões, que é essa cena a gente já viu em Game of Thrones. E a terceira visão que ele tem é a visão sobre os caminhantes brancos. E aí isso, meu parceiro, é mais do que o suficiente para que ele entenda que a todo momento ele tinha que ser leal a Rhaenyra. Só que precisou de uma visão dos infernos pro cara chegar a essa conclusão. Quando Rhaenyra chega lá, Daemon já teve toda essa viagem psicodélica, e aí ele jura lealdade a ela e também mostra pra ela que lá em Harrenhal ele conseguiu juntar um exército que vai lutar a favor dela. E aí eles voltam
lá pra Pedra do Dragão. Enquanto isso, meu parceiro, lá em Porto Real, a notícia de que Rhaenyra tá cheia dos dragões deixou Aemond puto da vida, porque ele sabe que vem coisa tenebrosa por aí. Então ele, numa atitude desesperada, ele faz o quê? Ele pega a Helaena e diz assim: minha filha, você tem um dragão, você tem que montar, você precisa estar do meu lado pra poder ela não tomar tudo. E aí Helaena diz: meu amigo, eu posso ter doida, eu posso ter cara de doida, eu posso falar como uma doida, eu posso ter visões de uma doida, mas eu não sou louca a esse ponto não, eu não vou montar não. E inclusive te digo mais, eu tô vendo aqui que você vai morrer, e não só isso, você vai morrer e Aegon vai voltar pra sentar no Trono de Ferro. Nesse meio tempo todo, a Alicent tenta acalmar a Aemond, só que a Aemond manda ela pastar, manda ela tomar naquele lugar, chama ela de vagabunda, de escrota, e aí ele sai com Veiga e decide fazer o quê? Toca fogo em uma aldeia que não tem nada a ver com nada. A Alicent, ela fica apavorada porque ela viu que Aemond é um monstro. E aí assim, minha filha, você começou uma guerra porque não entendeu nada e só você não sabe os filhos que você tem. 2 pragas encarnadas e você só descobriu agora? Pelo amor de Deus, né? Então ela, com medo dela morrer, com medo do caos que pode acontecer com Helaena e com qualquer outra pessoa da família dela, ela decide fazer o quê? Ela vai escondida pra Pedra do Dragão. Nesse meio tempo, Larys, que também tá sabendo dos dragões, chega pra Aegon e fala assim: meu filho, você não tá bem ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos fugir, vamos deixar os pretos e os verdes se matarem, se engalfinharem, se destruírem, porque aí você vai estar bem e aí você volta pra poder sentar no trono e tá tudo certo. E aí Larys e Aegon, eles acabam fugindo. No frigir dos ovos, Alicent chega em Pedra do Dragão e diz: Rhaenyra, minha chefe, é o seguinte, tô apavorada, tô achando que vai dar ruim, então eu quero te dar Porto Real de graça, na paz. Quando Aemond sair com a tropa, você entra, toma Porto Real e pronto. A única coisa que eu lhe peço é: deixa eu e meus filhos vivos. É isso que eu peço. Se você aceitar, a gente fecha esse acordo aqui agora. Aí Rhaenyra faz: tá bom pra mim ainda não. Aegon tem que morrer. E aí ela: por que Aegon tem que morrer? Simples, porque ele é o rei. Se ele continuar vivo, ainda pode ter o quê? Pessoas que vão se opor ao meu reinado. A Alicent fica: eu aceito. A verdade é que ela já, pra ela só queria estar viva. Só que uma coisa que a Alicent não estava sabendo, porque ela estava fora do conselho, é de que os verdes também estavam fazendo uma outra movimentação. Tywin Lannister, ele vai em encontro da Triarquia para poder conseguir aí algumas coisas. A Triarquia é uma entidade, um grupo que é formado por piratas e que tem uma frota de navios grandes. Então Tywin Lannister vai, em nome dos verdes, fazer uma aliança com a Triarquia para poder tentar quebrar o cerco que Corlys Velaryon fez. E esse cerco, essa batalha aí no mar que vai acontecer, já foi confirmado que vai acontecer na 3ª temporada, meu amigo. Então na 3ª temporada a gente já vai começar com batalha no mar, a gente vai ter briga na garganta, a gente vai ter dragões se engalfinhando, vai ser Dracarys pra tudo que é lado, e é claro que a contagem de presuntos ela vai subir. Então eu quero saber de você se lembrava de todos esses detalhes, tem algum detalhe que tá faltando? Se tem, deixa aqui nos comentários. E outra coisa, qual é a parte que tá mais ansioso pra poder ver na 3ª temporada? Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: essa 3ª temporada eu vou fazer acompanhamento semanal. Então toda vez que sair um episódio, no domingo, terça-feira, a gente vai ter a análise do episódio, o que é que isso significa, qual é o impacto que isso tem e coisas que você provavelmente não viu. Então se você não curtiu, curte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e eu te espero nessa saga frenética que vai ser Casa do Dragão 3ª temporada. Então é isso, valeu!